Prepare-se para conhecer o mundo em 15 minutos. Em 5 segundos, na Web Rádio Univel, você vai ouvir... O Mundo em 15 Minutos. Apresentação: Deise Antonielli, Cássia Beltrame e Renan Bini. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Olá, seja bem-vindo ao Web Rádio Univel. O Mundo em 15 Minutos está começando e hoje vamos conhecer mais um destino magnífico. Voltamos para a Europa e vamos conhecer a cidade de Évora, uma cidade histórica no coração de Alentejo. É herdeira de um rico e variado patrimônio cultural construído e preservado ao longo do tempo. A cidade foi fundada pelo povo romano e por este denominada Ébora Liberalistas Iulia. A cidade foi praça forte que alicerçou no Alentejo a formação do novo reino de Portugal durante a reconquista cristã peninsular no século XII. Após a consolidação das fronteiras com Castela, vários reis aqui fixaram a sua corte, particularmente no período das descobertas marítimas, época em que orgulhosamente exibiam títulos e senhorios de terras tão distantes como a Guiné, Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. O patrimônio histórico e artístico que hoje se preserva na cidade resultou em boa medida dessa longa permanência da monarquia portuguesa. O conjunto monumental que esses tempos áureos legaram à cidade, em harmonia com o tecido urbano de cariz popular. Então, na base da classificação de Évora como patrimônio cultural da humanidade desde 1986. Além desse patrimônio único no país, a região em torno de Évora tem muito mais para oferecer ao visitante. É o caso da singular paisagem arqueológica megalítica, uma das mais antigas e monumentais da Europa, perfeitamente integrada na paisagem rural envolvente, de que o recinto megalítico dos Almendres é o expoente máximo. Seja no entretecido das ruas medievais, na exuberância de palácios, mosteiros e igrejas, nos espaços de convívio e de degustação dos requintados paladares da cozinha tradicional, Évora esconde o encanto próprio das cidades antigas. Mas, sobre essa matriz histórica, ela reassume-se novamente como um polo de desenvolvimento regional face aos grandes desafios do futuro através da criação de grandes equipamentos, das apostas na qualificação de produtos e serviços de excelência na área de turismo, da intensa oferta cultural, a par da criação de infraestruturas urbanas que dão prioridade ao bem-estar dos seus habitantes. Por todas essas razões, o turista e visitante encontrará em Évora um excepcional patrimônio cultural, coexistindo em harmonia com os melhores padrões de qualidade de vida do país. Motivos sobejos para não deixar de conhecer e descobrir, e também de seguramente desejar voltar. Pois é, Cássia, temos vários pontos turísticos interessantes a serem visitados. Vocês aceitam vir conosco? O Templo Romano de Évora é um dos mais importantes monumentos romanos em Portugal. Situa-se no ponto mais alto da cidade de Évora e é o que resta do antigo Fórum Romano. Faz parte do Centro Histórico de Évora, que está classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1986. A construção ocorreu entre o século I e III, julga-se para homenagear o imperador Augusto, mas mais tarde passou a ser conhecido como Templo de Diana. Sabe-se que a associação entre a deusa romana da caça originou-se de uma lenda criada no século XVII, localizada no Largo Conde da Vila Flor. Encontra-se rodeado pela sede de Évora, pelo Tribunal da Inquisição, pela Igreja e Convento dos Lóios, pela Biblioteca Pública e pelo Museu. Esta minha alegria, ai que alegria, esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. A Sé Catedral de Évora é um imponente monumento que se ergue na zona mais alta da cidade, junto ao Largo Conde de Vila Flor, onde se encontra o Templo Romano, a Igreja e Convento dos Lóios, o Museu de Évora e o Tribunal da Inquisição.
Fundada em 1186 e consagrada em 1204, a Sé Catedral de Évora, dedicada a Santa Maria, é a maior catedral medieval do país, em um incomparável exemplar da arquitetura e transição romano-gótica. O grandioso monumento que hoje existe sucedeu a um primitivo templo construído entre os finais do século XII, mais precisamente 1186, e início do século XIII. Tem uma planta de estilo românico com a estrutura e decoração gótica, estilo bem visível nas abóbadas e nos arcos ogivais. A Igreja de São Francisco em Évora é uma igreja de arquitetura gótico-manuelina. Construída entre 1480 e 1510, está intimamente ligada aos acontecimentos históricos que marcaram o período da expansão marítima de Portugal. Essa influência fica patente nos símbolos que compõem a monumental nave de abóbada, onde se pode observar a cruz da Ordem de Cristo, bem como os emblemas dos reis fundadores, Dom João II e Dom Manuel I. O convento de São Francisco de Évora terá sido a primeira casa da Ordem Franciscana em Portugal, tendo sido fundada no século XII. Na primitiva igreja, realizam-se várias cerimônias importantes, como o casamento de Dom Pedro I. A igreja foi remodelada no final do século XV, tendo-se construído um magnífico templo que hoje subsiste e que constitui uma das mais impressionantes igrejas portuguesas. Junto à igreja de São Francisco, fica localizada a Capela dos Ossos, e quem vai falar um pouquinho sobre ela é o Renan. Vamos lá, Renan? Daisy, esse destino é fascinante. A Capela dos Ossos está situada na Igreja de São Francisco e foi construída no século XVIII, sendo completamente forrada com ossos humanos. A iniciativa para a construção partiu de 3 monges que pretenderam transmitir a mensagem de transitoriedade da vida, sendo a capela conhecida pela famosa frase escrita à entrada: "Nos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos". Foram contados cerca de 5.000 ossos provenientes dos cemitérios situados em igrejas e conventos da cidade. E por fim, conhecemos o Palácio de Dom Manuel, também conhecido como Paço Real de São Francisco. Foi mandado construir por Dom Afonso V, que desejava ter um paço real fora do castelo para se instalar. O paço era, segundo crônicas de altura, um dos edifícios mais notáveis do reino, tendo como principais construções o claustro da Renascença, a Sala da Rainha, o refeitório e a Biblioteca Régia, sendo esta uma das primeiras do país. O paço foi uma das maiores obras arquitetônicas do país e teve grande importância histórica. Depois de visitar tantos lugares maravilhosos, me deu uma fome. Renan, onde podemos dar uma pausa e fazer uma boquinha? Olha, Daisy, vou sugerir 3 restaurantes muito bem conceituados e que têm uma culinária de dar água na boca. Um deles é o restaurante Dom Joaquim. Foi inaugurado em 2008 em Évora. O Dom Joaquim já se tornou uma referência na gastronomia local, tendo inclusive ganho um prêmio atribuído aos melhores do Alentejo. Consegue atrair assim uma vasta clientela desejosa de provar os sabores da região. São diversas especialidades, como arroz de lebre, borrego assado, migas de espargos verdes com carne do alguiar e sopa de cação. Outra opção é o restaurante Botequim da Mouraria. Restaurante apenas com lugares ao balcão, aposta a boa comida, nos petiscos e nos bons vinhos. Aprecie o ambiente de tasquinha e o atendimento personalizado do Senhor Domingos. As especialidades da casa são sopas, peixes, carnes e doces. Para fechar com chave de ouro, conheceremos o restaurante O Fialho. O tradicional restaurante de Évora, o Fialho, é considerado um dos melhores restaurantes de gastronomia portuguesa. Foi inaugurado em 1948 como uma simples tasca, onde já então se serviam pratos e petiscos alentejanos. Foi evoluindo e o espaço remodelado e transformado num restaurante onde impera o conforto. A excelente gastronomia alentejana junta-se uma excelente carta de vinhos. Seus pratos principais são cação de coentrada, borrego assado no forno, também lombinhos de javali e purê de maçã. Nossa, o dia passou tão rápido, porém muito aproveitador. Conhecemos lugares, pontos turísticos e gastronômicos. Percorremos grande parte utilizando o metrô. E agora, Cássia? Bom, agora vamos conhecer um brasileiro que está morando lá. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu.
Oi, Gisiel, tudo bem? Beleza? E você, tudo bem? Beleza também. Por que você escolheu Évora? Em primeiro lugar foi porque eu fui amigo de estudos, né, para Portugal. Eu cheguei lá e tem 3 cidades que são as 3 cidades principais de Portugal, na qual tem um bom estudo, que é Évora, Coimbra e Aveiro. E eu escolhi Évora porque eu já tinha lá familiares e amigos que moravam lá. E como é morar em Portugal? É muito bom, o custo de vida é muito agradável, um estilo de vida assim é super diferente do que o Brasil, porque lá para você ter suas coisas, conquistar suas coisas lá tem muita facilidade. Embora o estrangeiro lá seja um pouco discriminado no início, porque a cultura portuguesa, eles são um pouco retraídos, né, a nível de confiar no brasileiro, confiar no estrangeiro na casa deles. Mas quando você ganha confiança, nossa, a melhor companhia que você tem é de um português numa casa. Você falou anteriormente do preconceito que você sofreu. Você acha que talvez esse preconceito do povo português com o povo brasileiro possa ser porque Portugal colonizou o Brasil? Preconceito talvez porque o Brasil, sendo filho de Portugal, e acabou se tornando uma nação maior, tem uma economia maior que Portugal hoje? Pode ser isso? Sim, com certeza, porque muitas vezes eu também, a nível de preconceito, foi isso, falando, se não fosse nós, os portugueses, a colonizar o Brasil, vocês seriam igual bichos, ou eram índios e tudo. E eu levavam na esportiva, né? Mas sim, com certeza, muitos também eram por motivo de inveja, né? De ver o Brasil grande, uma nação maior, a população e o desenvolvimento a nível de tecnologia muito superior aos portugueses, né? E sim, tem muita inveja do povo brasileiro, um povo acolhedor, um povo que não precisa de ajuda para se erguer. O brasileiro em si, ele se ergue sozinho. Já o português não. O português precisa de um apoio, precisa de, não um apoio para um trabalho, mas também psicologicamente, porque são pessoas muito retraídas. E sim, com certeza, o que você me disse, eles têm, vamos dizer assim, muita inveja de ver eles conquistaram o mundo todo, né? O português conquistou vários e vários países. E hoje eles é um dos países menores do mundo, não sei porquê. Porque eles ganharam o mundo e hoje em dia eles não têm nada. Você recomenda Portugal, não só Portugal, mas a cidade de Évora como um destino turístico? Não, é uma das cidades mais antigas, né, Portugal. E é um ponto turístico, porque a cidade de Évora é o patrimônio mundial e é muito agradável. Tem vários pontos turísticos que, até então, se vocês forem estudar, vocês vão ver que a Capela dos Ossos, muito famosa no mundo todo, se encontra na cidade de Évora. Quando você voltou de Évora para o Brasil? Faz aproximadamente 3 meses. Há 3 meses atrás eu estava em Portugal ainda. E o que fez você voltar de lá? Foi motivos familiares, porque eu tinha um irmão meu mais velho que faleceu aqui no Brasil, no qual minha mãe ficou aqui sozinha, e eu decidi voltar para ficar apoiando ela. Mas pretendo voltar para lá porque lá eu tinha uma vida muito estabilizada. Eu tinha um bom emprego, tinha minha própria lanchonete, eu tinha um bom carro, tinha uma casa, eu tinha uma vida muito estável lá. Pretendo voltar, mas não para Portugal, porque para Portugal hoje em dia, como vocês sabem, a Europa toda está sofrendo uma crise muito grande. E meu objetivo é voltar para a Europa, mas não para Portugal e sim para a Inglaterra, com o objetivo de aperfeiçoar meu inglês, porque eu me formei em mecânico de aviação. E na minha área, fora do Brasil, é só inglês que é utilizado. Meu objetivo é voltar para aperfeiçoar meu inglês. Como são as baladas lá para você sair? É 100% diferente, né? Você não convive só, por exemplo, aqui no Brasil é raro você ver um espanhol, uma espanhola, um americano, um holandês, um português. E lá era muito eclético, tinha pessoas do mundo todo. Até se vocês pesquisarem, um pouco abaixo de Évora tem o Algarve, né? Que tem uma cidade chamada Albufeira que recebe, pelo menos, eu acho que 40% da população que tem no verão nessa cidade são de estrangeiros. E lá, nossa, os baladas são 100% boas, muito boas, por quê? Porque você só não faz um núcleo de amizade e de divertimento. Você, além de se divertir, você também consegue adquirir mais conhecimento a nível de línguas, a nível de gírias e outras línguas, quem gosta de estudar línguas, né? É muito bom. Como que é o transporte? Tem poucas pessoas que utilizam o ônibus, né, que lá é chamado como autocarro, porque lá o custo de vida, como eu já referi, é baixíssimo. Uma pessoa para ter um carro lá basta ter 500 euros, que equivale a R$1.500, e você consegue ter um meio de transporte muito bom para você se deslocar para o trabalho ou para a escola, porque lá com 16 anos de idade, você já tem o direito de tirar sua carteira de condução de moto. Então, ou seja, os jovens todos têm motos. A nível, por exemplo,
80% de transporte, a maioria tem carro, 80% da população tem carro. Para finalizar, então, eu gostaria que você pedisse uma música que talvez marcou a sua vida, a sua passagem por Portugal. Tem uma música que eu gosto muito, que é uma música que tem até uma tatuagem no meu peito, que representa o amor de Deus na nossa vida, né? Que pra mim, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Que é da Carrie Job, I Know That You Are For Me. So faithful, so constant, so loving and so true, so powerful in all you do. You feel me, you see me, you know my every move. You love for me to sing to you. I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me in my weakness. And I know that you have come down, even if to write upon my heart, to remind me who you are. So patient, so gracious, so merciful and true, so wonderful in all you do. You feel me, you see me, you know my every move. You love for me to sing to you. Lord, I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me in my weakness. And I know that you have come down, even if to write upon my heart, to remind me. Olha, gente, o papo está bom, mas infelizmente o programa está chegando ao final. Semana que vem tem mais um programa inédito. E não se esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, O Mundo em 15 Minutos, e acesse nosso blog, omundoem15minutos.blogspot.com. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau! To write upon my heart, to remind me who you I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake